Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Deus continue a nos abençoar, a nos alcançar, a fim de que possamos dar sempre louvor ao seu excelso nome, por tudo aquilo que ele tem feito por todos nós, os fiéis adoradores, guardadores de sua lei e submissos às suas orientações, na grande e maior expectativa de todos os que o aceitamos como Salvador pessoal, que é o seu retorno a esta terra. Sejam mais uma vez bem-vindos a este culto, que Deus, então, derrame sua bênção sobre ti. Neste instante, quero convidar a pessoa que está responsável pela oração para nos apresentar diante de Deus em intercessão. Bom dia a todos. Oremos. Obrigado, Senhor, por mais uma noite que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pelo dom da vida que o Senhor nos concede. Obrigado pelo privilégio de estar aqui todas as manhãs, estudando e ouvindo a Tua Santa Palavra. Que o Senhor abençoe o pastor José Cícero. Que o Senhor continue usando ele poderosamente para nos ensinar suas santas verdades. Amém. Que o Senhor abençoe todos aqueles que estão no leito dos hospitais com a Covid-19 e também com outros tipos de doenças. Amém. Que o Senhor possa curar cada um deles com a sua santa mão poderosa. Que o Senhor possa trazer eles novamente à sua casa. Amém. Que eles possam reconhecer que o Senhor é o Deus Altíssimo, Deus que pode todas as coisas. Amém. Que o Teu Santo e Bom Espírito Santo fale ao nosso coração neste momento. Amém, meu Deus. Que o Senhor use o pastor José Cícero, que ele não venha falar de si mesmo, mas que venha falar cheio do Espírito Santo de Deus. Amém. Que o Senhor abençoe o nosso dia, que o Senhor abençoe a nossa vida, perdoe os nossos pecados. Nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, meus irmãos, voltemos ao texto de Mateus, capítulo 3, e vamos terminando aí o grande e singular episódio que envolveu o batismo de Jesus, e aí daremos sequência para a cena subsequente, a que envolveu o seu, então, deslocamento daquele lugar para o deserto ali, então, da Judéia, onde passou a cena de tentação, ou as cenas de tentação. Os 3 estágios singulares da tentação de Jesus, objeto de nossa profunda reflexão e estudo que faremos ao longo desses dias futuros. Hoje, talvez, já apresente a primeira, então, desta cena de tentação. Antes, porém, vamos concluindo esse ponto em singular, quando ele, saindo, portanto, das águas do Jordão, ali já à margem, passa, portanto, a fazer uma oração singular. Esta oração, parte dela está capitaneada, então, por Ellen G. White, que eu quero te apresentar aqui em alguns slides, onde se registra esse momento solene e, especificamente, todo o impacto trazido sobre aqueles que lá estavam, inclusive anjos que testemunharam a oração, e a reação desses anjos ao ouvirem as palavras de Jesus que ali foram, então, mencionadas. Quando vamos ao capítulo 3 do Evangelho de Mateus, a partir, então, do versículo 16 ao 17, todas as ênfases que aqui já foram postas, quando confrontamos este mesmo episódio com todos os demais, então, evangelhos, Marcos, Lucas e João, nossa visão se amplia na compreensão de que as cenas aqui não se limitaram especificamente a grande episódio do céu ter, então, ali se aberto, né? E, de alguma forma, igualmente, não pode limitar-se, porque há informações que João registra, que Lucas registra, inclusive da própria oração de Jesus. Então, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Um detalhe aqui singular
para o verbo, portanto, ver, que parece, na cadência do texto de Mateus, capítulo 16, que quem está vendo o Espírito Santo descer sobre ele como pomba é o próprio Jesus. E, na verdade, o texto de Mateus, a ênfase, quando a gente vai fazendo o confronto com os demais evangelhos, a informação é retomando a visão de João Batista, que este era o sinal que Deus havia, portanto, prometido dar-lhe, quando, mediante esta cena singular, ele identificaria que, de fato, ali estava o Mashiach, o ungido de Deus, o escolhido do Senhor para ser o salvador da raça humana. Então, muita atenção ao referir-se aqui ao versículo 16, para que você não ponha esta cadência em relação à pessoa de Jesus, porque Cristo necessariamente não precisava ver o Espírito de Deus, a quem, de fato, portanto, tem mesmo a natureza e o que eu chamo, portanto, de atributos, que são singulares em relação às pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a ênfase aqui é dirigida, reitero, a João. É ele, João, que viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E isso fica bastante enfático, mesmo quando você não tem, talvez, uma compreensão adequada de língua portuguesa, pela vinculação do verbo ver com o pronome, portanto, que aí se põe, ele. Observe aqui, vamos atentar. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Opa, a preposição sobre e o pronome, portanto, aqui ele, não poderia esta frase estar se referindo ao próprio Cristo? O próprio Jesus está dizendo que viu o Espírito de Deus vindo sobre ele? Não, a expressão aqui seria, se fosse de fato o próprio Jesus que tivesse visto, como que seria a frase em língua portuguesa? E vi o Espírito de meu Pai descendo sobre mim. Não é isto? Mas não é. A ênfase não é, portanto, para Jesus, a ênfase é para João. Aliás, a cadência, então, do versículo anterior, do versículo 16, exatamente exterioriza isso que eu aqui estou expondo para vocês. Observem, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Veja que, ao alargarmos, então, esses dois versículos no confronto com os demais evangelhos, se exterioriza de maneira muito clara que o personagem que está aqui oculto na desinência do verbo ver, viu. E aí vem a pergunta, quem viu? João. Sobre João, aqui o pronome, portanto, não aparece. Eu, então, vi o Espírito Santo descendo sobre ele, não aparece. Então, mas a desinência verbal aponta que aqui está se referindo a uma terceira pessoa. Viu. Eu vi, tu viste, ele viu. Então, quem viu? João o Batista. Então, aqui é evidente esta informação. Portanto, João está convicto de que aquele sinal que Deus havia prometido dar-lhe, de fato, agora eu diria, se realiza, se executa. E com a consequência disso tudo é a sua, agora, a estrutura de como porta-voz que preparava o caminho para o Senhor Jesus sair de cena. Esses são detalhes que a gente aqui precisa estar consciente. O ministério de João, a partir deste momento, tem uma outra ênfase. E a ênfase é, agora, levar as pessoas que haviam, portanto, se convertido ao reconhecerem seus pecados e aceitarem o batismo de arrependimento, olharem para Cristo e tornarem-se, portanto, seguidoras dele, inclusive os próprios discípulos que João possuía. Então, é necessário que nós tenhamos esta percepção. O ministério de João foi um ministério, portanto, num período curto, que era
antecessor ao ministério de Jesus, mas com uma ênfase singular, preparar estas pessoas para que, então, Jesus, ao tornar o seu ministério público, já tivesse, portanto, uma audiência para quem falar. Apesar de que é necessário também nos lembrarmos que, após o batismo, Jesus se dirige para o deserto aqui da Judeia, onde nós vamos atentar para essa particularidade, mas entender igualmente que, após as cenas, portanto, ali dos 40 dias, aonde passou em jejum e comunhão com Deus, o Pai, é que, então, Cristo, ao final desse período de experiência, ele, então, torna o seu ministério público. Mas ele não começa na Judéia. Então, ele se dirige, ele retorna para a região da Galileia. E aí precisamos atentar que, neste retorno, Cristo volta para a sua casa. E, ao retornar para a sua casa, isso fica muito evidente, porque a gente encontra que as pessoas que ele chamou para serem, portanto, discípulos, eram a grande maioria da região, portanto, ali de Nazaré, da Galileia, com exceção de Judas Iscariotes, que era do sul da Palestina, mas todos os demais faziam parte ali da região do norte. Então, a gente precisa ter também esta percepção antes de adentrarmos ao capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Vou fazer uma síntese inteligente aqui, não perca de vista. Ao batismo, Jesus, portanto, faz a oração em seguida, há toda uma cena ali de poderosa manifestação do que ocorrera. João, portanto, contempla essa cena, algumas personagens que lá estão também, nem todos tiveram o privilégio de ver o que aconteceu, porque não lhes foi permitido este olhar, mas há algo que eu preciso aqui atentar para que você reflita. Quem também estava presente nestas cenas? De acordo com Ellen White, o próprio Satanás. Ouvindo, vendo, e ao mesmo tempo, portanto, preparando todo um ato que, na sua fórmula engenhosa de tentar levar a Cristo a abandonar a sua missão, ele estava fazendo toda a leitura do que poderia fazer no decorrer, portanto, da jornada de impressionar a Jesus, que ele não era, de fato, o escolhido. Isso nós encontramos no período agora, então, da tentação ou das cenas de tentações, não é? São 3 níveis de tentações, e nós vamos estudá-las com muita profundidade, porque isso tem uma espécie de desdobramento, não na mesma intensidade, nem no mesmo tipo de nível, mas reclamando que nós entendamos que Satanás não desiste de buscar destruir a Igreja de Deus. E aí nós precisamos nos lembrar dessas questões aqui. Portanto, meus irmãos, eu queria também vincular esse momento final ali dos instantes que Jesus passou após o batismo ali ao lado, então, de João, e, consequentemente, a oração que ele próprio fizera a Jesus. Essas cenas, daqui a pouco, no Espírito de Profecia, determinados textos que, então, eu coletei para apresentar para vocês. Alguns, inclusive, que em alguns livros que ainda não foram traduzidos aqui para a língua portuguesa. Mas Deus nos dá a graça e a gente, portanto, acessa esse material e eu apresento para você daqui a pouco. Vamos, então, agora ampliar nossa compreensão a partir da leitura do capítulo 4, em relação já ao momento do período que Jesus está no deserto. Ao seguir, ou melhor, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito, e a quem se refere? Ao Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Quando a gente olha essa frase, da forma como ela está aqui traduzida no Evangelho de Mateus, dá-se uma ideia que o Espírito Santo, ou uma pálida ideia de que o Espírito Santo conduziu a Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo, como que se fosse, portanto, uma missão do Espírito Santo fazer com que Jesus fosse tentado pelo diabo. Percebe como está aqui em língua portuguesa?
Mas aí entra aquilo que eu venho lhes dando há tanto tempo. Amigos e irmãos, quando um texto é mais complexo e você tem, portanto, o mesmo episódio registrado por outros escritores da Bíblia, então procure pegar o mesmo texto e vê-lo como os demais escreveram sobre o episódio. E aí termina se dissipando a dificuldade de um texto. O princípio é aqui, um texto, portanto, mais aberto, mais simples, lança luz sobre um texto mais complexo. É isso que a gente chama de regra áurea do Evangelho. E a tese por trás dessa regra áurea é a seguinte, é que a Bíblia se explica a si mesma. A gente não precisa recorrer a um livro, portanto, de teologia para que possa ampliar a compreensão se nós tivermos outros textos que retratem o mesmo episódio. E, neste particular, nós temos. Vamos ver, por exemplo, como Marcos registrou este momento, como Lucas registrou esse momento. Venha comigo ao Evangelho de Marcos, capítulo, portanto, 1, versículos 12 ao 13. Depois, Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao 13. Primeiro Marcos, capítulo 1, versículo 12 ao 13. Venha comigo. Olha como Marcos, então, registra. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Então, observe que o Espírito de Deus conduz Jesus ao deserto, o impele ao deserto, mas não para ser tentado pelo diabo. O diabo aproveita desse instante para tentar Jesus. Isso é diferente, não é? Então, quando a gente olha Mateus, parece exatamente que a ordem sucessiva é: Jesus sai, então, ali do Jordão, o Espírito Santo conduz para o deserto, para que ali no deserto ele pudesse ser tentado pelo diabo, como que se fosse uma ação programada do Espírito Santo. Não é isto que Mateus quis dizer, e nós vamos ver também que não é isto porque outros evangelistas, o caso de Marcos, o caso, portanto, ou escritores, né, como você queira chamar, como o caso de Lucas, no capítulo 4, vai ampliando a mesma cena. Volte a Marcos, capítulo 1, versículos, então, aí 12 e 13, e observem, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. E aí vem o detalhe. Outra questão que aparece aqui no versículo 13, parece que Satanás ficou tentando a Jesus durante 40 dias, né, pela expressão do versículo 13, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Não é isto que Marcos quer dizer, essa interpretação equivocada de que Jesus esteve no deserto 40 dias, que foi ali levado pelo próprio Espírito Santo para que o diabo pudesse tentá-lo, como que se isso fosse uma ação preparativa para Jesus poder se tornar, eu diria, ou apresentar o seu ministério público. Então, essas ideias equivocadas é fruto de uma leitura precária do Evangelho, precária da palavra de Deus. Não caiam nesses engodos propostos, então, por pessoas, eu diria, mal intencionadas e que não creem em Cristo Jesus. E aí temos uma relação muito grande, né, de pessoas nesse aspecto, inclusive no meio que se diz religioso. Mas é preciso que você atente que aqui, portanto, a linguagem que está, às vezes ela se torna um pouco complexa, porque a gente precisa conhecer um pouco de linguística, da língua onde a gente está, então, aqui se submetendo, que é o próprio português, porque estamos numa situação traduzida, não é? E ao nos dirigirmos ao grego, o sentido, portanto, se amplia. Mas não vou fazê-lo aqui, porque não vou estar dando aula de interpretação linguística em grego. O que eu gostaria que você atentasse é que verifique sempre esse princípio. Tem dúvidas sobre um texto? Use outro que trata do mesmo conteúdo para ampliar. Vamos fazê-lo agora com o Evangelho de Lucas, capítulo 4. Venha comigo. E veja como Lucas registra o episódio aqui do momento que Jesus singularmente se dirige para o deserto. Venha comigo, né? Capítulo 4 do Evangelho de Lucas, versículo 1 em diante. Jesus, cheio do Espírito Santo,
voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Está vendo? A linguagem está, de fato, numa narrativa muito mais burilada, muito mais o que a gente chama compreensível. E por quê? Porque Lucas era um médico, letrado, sabia escrever muito bem, diferentemente de Mateus, de Marcos, que não tinha, portanto, eu diria, esse feeling do que a gente chamaria aqui feeling, como sendo essa atividade, né, de escrever, diferente de Lucas. Voltem ao verso, continue comigo aqui no capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito, pelo mesmo Espírito, no deserto. Ou seja, no deserto, Jesus estava sendo guiado pelo Espírito e não pelo diabo. É isto que Lucas está dizendo. Durante 40 dias, ou seja, durante 40 dias, o Espírito de Deus permaneceu sendo tentado pelo diabo. Então, nos 40 dias, Jesus, então, estava sendo amparado pelo Espírito Santo, com a presença angelical do que nós vimos lá, Marcos fazer referência, que Lucas, então, até aqui, não apresenta esta particularidade. E aí, vejam o que acontece. Ao final dos 40, então, dias, é que nós temos a presença de Satanás ali, incorporada, transfigurada, reapresentada como, portanto, em um anjo, porque durante os 40 dias Jesus estava sendo alicerçado e exatamente com a presença angelical. E essa visão, nós podemos, então, agora ampliá-la lá. E aqui eu queria que você acompanhasse comigo. Observa lá. Jesus está no deserto. A comunhão com Deus, o Pai, presença do Espírito Santo, dos anjos. Quer dizer, o próprio deserto era parte do céu na terra. Ali, Cristo estava em comunhão constante, em íntima relação e conversa. E aí, o período dos 40 dias sequer passara pela mente de Jesus, e que estava sem comer e sem beber. Mas, ao final dos 40 dias, quando Lúcifer se apresenta, então, a mente de Cristo se volta exatamente para a necessidade alimentar. Agora, fraco, sedento, temos, então, esse instante que Satanás chega. Esta é a cena que você precisa, portanto, tê-la para que Mateus, capítulo, portanto, 4, versículo 1, se torne algo compreensível. Senão você chega nos engodos que aqui já expuseram. E aí, continue lendo. No versículo 2, a última parte, diz: nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então, a fome aparece no final, e não durante. Você entende isto? Isso implica dizer que durante o período de comunhão, de intensidade e relação de Deus, portanto, com o seu Filho, com o Espírito Santo presente, com os anjos ali presentes, Jesus nada, portanto, estava a preocupar-se com dias e alimentação. Mas, ao final daqueles 40 dias, há exatamente aqui algo que Lucas torna claríssimo. Né? Ao fim dos quais teve fome. Dos quais o quê? Dos 40 dias. É aí, nesse instante, que Lúcifer, portanto, se apresenta lá. E aí veja a vinculação. Como os anjos estiveram presentes durante o período de tempo, olhar esse próximo anjo não fora nada diferente para Jesus. E aí é onde entra a verdade mais profunda dessa primeira tentação, que envolve exatamente o apetite. O nível de tentação que Jesus passou, primeiro passa pelo apetite. Isso é um paralelo com Gênesis, porque o nível de tentação que Adão passou foi exatamente neste ponto, embora Adão não estivesse com fome, porque tudo ele tivera à sua disposição. Mas o paralelo dentro do contexto bíblico é um eco daquilo que, então, como Cristo sendo o segundo Adão, vence exatamente naquilo em que Adão havia caído. Se lá atrás, Adão, portanto, cedeu em razão de comida
Cristo vencera naquilo onde Adão havia, portanto, caído. Esta é a razão que na teologia paulina, lá no livro de Romanos, Paulo reclama exatamente esta situação, demonstrando que Jesus é exatamente o vencedor sobre todas as coisas. Esse nível de tentação que lá atrás o homem perfeito, Adão, se submetera e cedera em razão do apelo e do, eu diria, discurso de sua esposa, Cristo, em razão, portanto, de tudo aquilo que Satanás estava a oferecer-lhe, para ser o segundo Adão, salvador da raça humana, teria de resistir em tudo aquilo que Adão havia submetido. É aqui onde entra o nível da tentação do apetite. Que para nós, adventistas do sétimo dia, é claro, não tem a mesma dimensão para eu fazer o que Jesus fizera. Para você fazer o que Jesus fizera. Não é isto que está aqui sendo dito. O que está sendo dito, em última instância, é que nós precisamos atentar que há regramentos para nós em relação ao alimento. E o regramento não é comer tudo aquilo que foi aqui exposto. Esta é a tese de Satanás. E por isso que a Igreja de Deus, os adventistas do sétimo dia, temos então o privilégio de nos submeter às orientações do Senhor, porque Ele escolhera para estes que nos preparamos para irmos aos céus, termos nesta terra uma compostura de submissão ao apelo do Senhor. A começar por sermos, na verdade, obedientes à lei que envolve alimentos. E aí o Senhor nomina o que é imundo e o que é, portanto, limpo. Não no contexto, portanto, ritualístico, não tem a ver com alimento imundo ou limpo, tomando como ponto de partida o santuário. Na verdade, não tem esta vinculação, apesar de que nós temos exatamente entre as aves que eram ofertadas, então, no santuário, somente as limpas. E aí nós temos apenas registro de duas espécies, as rolinhas e as pombas. Não é isto? E entre os quadrúpedes, nós temos, então, o caso, portanto, dos bois e dos caprinos. Nós, então, temos a questão dos ovinos, mas é preciso nos lembrar que as ovelhas não eram utilizadas como dentro, portanto, do rito do santuário. Eram cordeiros. E aí, então, tirados, ou então entre os bezerros, da raça, portanto, ali, não da raça, mas da espécie dos bois, os, então, bovinos, caprinos. Mas ovinos, nós não temos, então, registro. É preciso que a gente é necessário que a gente, portanto, amplie essa compreensão, a fim de que aqui se entenda o que está acontecendo com a ação de Jesus de não ceder ao apetite. Amanhã eu gostaria de lhes apresentar os textos que estão reservados e, ao mesmo tempo, mostrar-lhes de maneira franca e direta que Jesus resiste não em razão, portanto, de discurso, mas pela palavra falada de Lúcifer, ele identifica que ele não era um daqueles anjos que esteve presente durante, então, os 40 dias. Continue em Lucas, capítulo, portanto, 4. Venha comigo para o versículo seguinte. E aí nós temos, então, o primeiro nível de tentação de Jesus. Disse-lhe, então, o diabo, se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Então, o primeiro nível de tentação de Jesus, apetite. E agora vem a questão, né? Voltando a Mateus capítulo 4, para a gente, então, retomar o texto, como fica claro, né? Versículo 1 do capítulo 4, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi levado, então, pelo Espírito Santo, que, então, permaneceu com ele, que, então, o conduziu para esta íntima relação de conversa singular, que nós não temos nenhum registro, né?
do que de fato Jesus fizera durante os 40 dias ali. Ellen White tem algumas visões, mas a partir desse instante do final dos 40 dias. Durante os 40 dias, tem apenas insights que ela ali põe exatamente do que for a presença dos anjos, alguns diálogos lá, que aqui, então, nós podemos verificar os textos. E eu vou te apresentar isto com certeza. Verso 2 de Mateus diz, do capítulo 4, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, veja que a fome aparece no final, não durante, período, portanto, dos 40 dias. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Vejam que Mateus acrescenta a expressão usando a palavra pedra no plural, Lucas a põe no singular e especifica esta pedra em pão. E aí a gente vai ver isto para entender esta particularidade. Então, o nível aqui desses 3 tipos de tentações que Jesus passou: o apetite, o amor pelo mundo e a ostentação. São os níveis de, a gente poderia resumi-la a tentação que Jesus passou, mas, ao mesmo tempo, no plural mesmo, resumi-las, as tentações, porque elas estão atreladas a 3, então, eu diria, ênfases: apetite, amor pelo mundo e ostentação. Isso nós vamos estudar com profundidade. Primeira coisa desta manhã, que não ainda está tão profundo, é verificar o aspecto de que o primeiro nível de tentação foi o apetite. Meu querido amigo e irmão, tenha muito cuidado no que você come, no que a ti te é ofertado, porque aqueles que queremos ir para os céus, precisamos nos lembrar do que o Senhor nos deu orientação, do que é limpo e do que é imundo. Não se apegue às regras deste mundo. Satanás destruiu a vida de muitas pessoas, milhares e dezenas de milhares, ofertando para elas tudo que é coisa, envenenando o corpo, mas, sobretudo, a mente, com alimentos que são agressivos àquilo que o Senhor, portanto, estabeleceu em sua palavra. Por isso, não ceda a conversas, a sugestões, sejam elas vindas da ciência. O que é que a ciência diz sobre o camarão? Rico em potássio, em fósforo, então, proteína. Mas nós não comemos crustáceos, em razão, exatamente, da obediência ao Senhor. Então, ciência e Bíblia só se comungam se o que a ciência está dizendo não está em contradição com a santa palavra de Deus. Eu vou te apresentar no decorrer, portanto, de nossas abordagens aqui, inclusive lá no texto de Timóteo, como Paulo registra o que a oração pode fazer e não pode fazer pelo alimento. E isso nós vamos entender no decorrer de nossa abordagem. Que Deus te abençoe. Que você seja rijo, que você seja uma pessoa firme a não ceder nos princípios que envolvem, portanto, o nosso comportamento diante do Senhor, naquilo que é considerado limpo, e rejeitar tudo aquilo que é considerado imundo, porque pela palavra de Deus você pode confirmar. Que Deus te abençoe, meu desejo, minha prece. Senhor nosso Deus, que a tua graça continue sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Que permaneçamos fiéis, que sejamos pessoas honestas e firmes naquilo que tu nos apresentas. Ó Deus, nos ajudes a vivermos de maneira solene e justa diante de ti. Meu amigo Espírito Santo, nos faças lembrar sempre das verdades da palavra do nosso Salvador, para que então a ela nos submetamos mediante o que tu pões em nossa mente. Seja conosco durante todo esse dia e nos tornes testemunhas da verdade em Cristo Jesus. Pedimos esses favores, Senhor nosso Deus, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.